a base de tudo aquilo que a gente desenvolve como conhecimento, a gente recebeu a partir dos sentidos. Nesse parágrafo 3, nós temos aí então tudo o que recebi até presentemente, como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos e pelos sentidos. Então a gente já vê e identifica um primeiro princípio, né, que é a respeito dos sentidos. As sensações, né, é o princípio de conhecimento. Então, se eu questionar os sentidos, eu questiono tudo o que veio dos sentidos. Deu para pegar aqui a ideia? É basicamente isso. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Eis aí um aspecto interessante, gente. Eis aí a primeira dúvida cartesiana. Tá? Né? Vamos colocar aqui para a gente entender. A gente tem lá, então, você está aqui, certo? E você adquire conhecimentos pelos sentidos. Vou botar um S aqui. Pois bem, esses sentidos, eles sempre te transmitem informações verdadeiras? Tudo aquilo que você recebeu das informações foi sempre verdadeiro? Dá para confiar plenamente? Ora, não dá. Então o que vai acontecer? Você vai ter que explorar, o que o Descartes já faz aqui logo de cara, é explorar uma alternativa, que é explorar a alternativa do engano. Tá bom? Então você tem ali 50% de chance de o sentido ser verdadeiro, da informação que vem do sentido ser verdadeira, e 50% de ser falsa. Dessa maneira, você já coloca em dúvida, tá? Porque você explorou uma alternativa. A alternativa aqui que está sendo explorada é a alternativa do engano. O sentido pode te transmitir coisas verdadeiras, mas pode também te trazer engano. Então, há 50% de chance de o sentido te enganar e 50% de chance de ele te transmitir algo verdadeiro. Está num sistema, num momento de dúvida, então aí é que está. Se você está num momento de dúvida, você teoricamente deveria descartar esse pensamento, ok? Seguindo aqui, o que vai acontecer? Aqui no 3 ele está duvidando dos sentidos. Digamos, daquilo que a gente recebe de uma maneira mais distante, ok? No entanto, aquilo que está muito próximo da gente, geralmente a gente não costuma duvidar muito. Por exemplo, aspectos de própria percepção, tá? A primeira dúvida cartesiana, você tem lá que, basicamente, aqueles objetos mais distantes que a gente enxerga o que sente com uma certa distância, já foram rejeitados aqui com essa primeira dúvida cartesiana. E como tal, esses conhecimentos que vêm lá de muito longe, né, uma vez que estão alicerçados nos sentidos, já estão descartados. Já foi alvo da primeira dúvida cartesiana, já foi descartados, né? Descartes, descartado. Então a gente tem lá exatamente o quê? Agora um procedimento para se perguntar o seguinte: e esses aspectos sensíveis que são mais próximos da gente? A nossa propriocepção, né? Antes de mais nada. Essa propriocepção significa o quê? A nossa percepção do nosso próprio corpo. Tá? Propriocepção é isso, essa expressão. Né? É a percepção do nosso próprio corpo. Aparentemente, a percepção do nosso próprio corpo ela é segura. Né? Tudo bem, a dúvida do engano lá, por exemplo, ela atinge com força. Né? A gente pode explorar, dizer que todos os objetos que eu vejo com uma certa distância estão errados. Mas ainda, poxa, mas eu poderia me perguntar ainda, esse corpo aqui? Né? Esse corpo aqui, ele aparentemente é meu mesmo. Né? Eu tenho percepção do meu próprio corpo e eu não estou me enganando a respeito dele. É isso que o Descartes vai propor aqui, nesse número 4. Veja aí. Mas, ainda que o sentido nos engane às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, ok? Então, tem lá a questão de que eles enganam mesmo. Encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode razoavelmente duvidar, embora as conhecemos por intermédio deles. Aí, por exemplo, que eu esteja aqui, repara, todo elemento de propriocepção. Que eu esteja aqui
sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza, e como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Repara, sempre essas mãos, este corpo. É uma questão de propriocepção, percepção do próprio corpo. A não ser, talvez, que eu me compare e a esses insensatos, né, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro, mas que são loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Então repara o seguinte, a primeira dúvida cartesiana, tá, ela atinge o que é distante, mas ela não atinge o que é do meu próprio corpo. É óbvio, eu seria um louco se eu duvidasse aqui somente com essa primeira dúvida, tá? Com base na primeira dúvida, somente com base nessa primeira dúvida aí, para descartar o meu próprio corpo, a minha percepção do corpo, tá? A primeira dúvida cartesiana não é suficiente para isso.